Cirurgião da morte, esse demo do meu bem. Fui salvo e me salvei, porque não salvaria você também. Fala galera, tudo da Fanel King. Hoje eu vou falar sobre consoles portáteis. Cheguei a falar isso no último vídeo e vou dar uma beliscada aqui referente a isso, para que vocês possam também presenciar um pouco desse mundo, tá? Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o canal do Victor Yemini, tá? Porque eu vou acabar utilizando alguns takezinhos aqui para demonstrar algumas coisas. Eu gostaria de compartilhar esse trabalho dele, que é incrível. E caso você queira saber e conhecer vários consoles portáteis, eu sugiro que você vá no canal dele, porque lá o conteúdo é muito vasto e provavelmente você vai acabar achando algum console que te atraia, que te atenda, tá? Eu posso sugerir aqui 2 consoles portáteis, mas ainda assim são muitos, então não tem como eu te falar qual é o melhor console portátil para você comprar ou o que vai te atender melhor, tá bom? Mas, como eu disse, tem vários, a gente vai falar sobre alguns, tá? Antes da gente começar a falar sobre consoles portáteis, precisa primeiro analisar algumas coisas. Existem vários tipos de consoles portáteis, mas o que eu vou falar hoje é referente a alguns consoles portáteis que são baseados em sistemas Android. Tá? A gente poderia falar sobre Linux e Windows, mas eu vou falar apenas especificamente sobre consoles que são baseados em sistema Android, tá bom? Bom, dito isso, tem 3 coisas que eu gostaria de já pontuar referente do que eu acho que o console portátil tem de vantagem em cima de um celular. Bom, primeira vantagem eu acho que é na questão da bateria. Geralmente, você que tem um celular, você não utiliza o celular apenas para jogar. Então você não tem aquela, como pode dizer, você não tem aquela possibilidade de deixar o seu aparelho descarregar totalmente, botar para carregar sem nenhum problema. Porque você precisa ter carga, enfim, para utilizar o seu dispositivo. Porque o teu celular, por mais que ele possa ser uma central de emulação, ele também vai ser o seu celular, vai ser o seu dispositivo portátil de comunicação. Então, eu acho que esse pequeno ponto acaba te limitando no que você pode fazer, no que você pode usar, tá? Então, acho que por você ter um console portátil específico para jogos, onde você vai ter a bateria que vai ser só para isso, que você pode ir de 100 a 0 sem nenhum problema, que você não precisa se preocupar, porque o console portátil que você tem ali, ele é só para você jogar, eu acho que isso é importante a gente pontuar. Então, é uma vantagem, ao meu ver, que o console portátil tem sobre um dispositivo, um smartphone, né, por exemplo. Enfim, é um ponto. Outro ponto também é a refrigeração ativa, tá? Geralmente, quando a gente fala sobre refrigeração, os celulares eles só têm refrigeração passiva. O único celular que eu lembro agora de cabeça que tem a refrigeração ativa é o Red Magic 9 Pro, só que ele custa na faixa ali dos 4.500 aqui no BR, então não é um aparelho barato, tá? E tudo bem, ele tem uma refrigeração, ele tem um coolerzinho pequenininho, mas refrigera muito bem, consegue refrigerar diretamente no processador. Não sei o quão eficiente isso é e também não sei em termos de duração de bateria se ele é tão bom assim, né? Eu teria que possuir o aparelho, testar ele durante um mês e aí sim eu poderia vir aqui e falar, olha, ele dura esse tanto, eu consigo jogar por tanto tempo, ele lida bem com um emulador tal, então eu poderia passar esse feedback. Sem pegar na mão e fazer uma análise não tem como. Tá? Mas basicamente, ele é o único aparelho smartphone que eu me lembro agora que ele tem uma refrigeração ativa, que é possuir um cooler, possuir um fan que ajuda na refrigeração, tá? Obviamente que possuir um fan tem esse seu benefício, mas também é aquilo, o fan também consome bateria, ele também consome energia, tá bom? Vamos lá. Esse é um ponto que é importante. Algumas pessoas podem achar que não é importante, mas eu acho que o console portátil possuir um cooler, porque não são todos os consoles portáteis que possuem cooler, tá? Não são todos que vai ter refrigeração ativa, é bom lembrar disso. Mas eu acho interessante aqueles que possuem, porque quando um console portátil possui refrigeração ativa, significa que aquele processador que está dentro dele, ele vai entregar o máximo de performance que ele consegue, porque ele tem um cooler para refrigerar ele tem um cooler para segurar a temperatura dele, entendeu? Então acho isso interessante, tá? E o último ponto, talvez não muito importante para algumas pessoas, mas acredito para mim muito interessante. Você já tem o joystick, você já tem os controles já integrados na carcaça, né, no design do seu dispositivo. Então os consoles portáteis ele já vem com esses gamepads, obviamente, integrado no corpo do seu aparelho. Então nesse ponto você não precisa comprar um gamepad à parte, como acontece, por exemplo, com o celular, né? Então isso também é um ponto para mim que é importante, tá? Agora a gente precisa falar sobre algumas coisas aqui. O console portátil ele vai ser medido mais pelo que você quer jogar e qual a experiência que você quer ter. Obviamente que quanto melhor for
o console portátil, quanto melhor for o processador que está dentro dele, melhor ele vai emular os jogos, melhor ele vai se dar bem na emulação, melhor você vai conseguir extrair mais da emulação. E para emuladores mais antigos, mais resolução você consegue usar, textura você consegue colocar, tradução, enfim. Quanto mais poderoso for, melhor, porque mais opção você tem, não só para customizar, mas também para melhorar o jogo que você está jogando. Claro que se você não é uma pessoa que está disposta a aprender e correr atrás disso aí fica meio complicado. Não adianta nada você pagar 3 mil conto num console portátil e não procurar informação para colocar mod, colocar textura, essas coisas, então não vale muito a pena, entendeu? Melhor você buscar um console mais barato que atenda ali onde você só vai jogar o jogo mesmo e aproveitar e já era. Então aí já tem consoles mais simples, mais baratos. Você não precisa gastar tanto só para jogar um jogo que você jogaria num console mais tranquilo, né? Então, acho que um console mais potente, né? Ele seria mais interessante quando você quer colocar mod, por exemplo, mod de textura, tá? Mods de tradução não pesam no jogo. O que pesa é mod de textura. Mod de textura pesa e pesa muito. Se pesa, mod de textura pesa no PC, pô. Então pense aí, no celular tem que ser potente para aguentar o mod, né? Obviamente. Enfim, tá? Bom, vamos lá. Eu quero jogar jogos de Switch. Cara, eu acho que se você quer jogar só jogos de Switch, compra um Switch. Rodar nativamente vai ser melhor, você vai ter uma boa experiência rodando nativamente, porque para você rodar jogos de Switch, você vai acabar precisando de ter um processador potente, o que vai fazer com que você tenha que ter um console portátil um pouco mais caro, e isso também já vai ser um problema. Fora que rodar jogos de Switch não depende totalmente do processador do console portátil. Obviamente, quanto mais potente for, melhor. Porque melhor vai rodar os jogos, né? Só que é aquilo. Você também depende do emulador, tá? E, por exemplo, se você comparar, vamos colocar aqui, sei lá, o melhor console portátil Android. O melhor console portátil Android. Com o Switch provavelmente vai rodar os jogos, por mais que não a 60 FPS, mas ele vai rodar a 30 estável. Então, tipo assim, né? E mesmo o processador do console portátil sendo 20 vezes mais poderoso do que o do Switch, não vai mudar nada, porque você precisa do emulador. E o emulador não consegue extrair 100% do processador, não consegue extrair 100% da GPU, porque, obviamente, falta otimização, falta tempo de desenvolvimento, isso demora para acontecer. Então, se você está visando só jogos de Switch, não recomendo nenhum console portátil. Melhor você comprar um Switch mesmo que vai te atender. Já tô te passando a cal porque isso pode acontecer, muitas pessoas podem se perguntar isso, mas eu já tô falando que realmente que vale a pena é você comprar um Switch se você quer jogar jogos de Switch mesmo. Não busque emular, porque você vai passar por alguns jogos que não vão emular muito bem, e aí você vai achar que o console que você tem na mão é ruim, ou o celular que você tem na mão é ruim, e não é o caso. Às vezes é só uma questão de otimização e desenvolvimento, algo que demora e leva tempo, tá bom? Outra coisa aqui, bom, eu quero jogar vários emuladores. Eu gostaria de ter um console portátil que ele lide bem com jogos de Switch, ele rode os jogos de Switch bem, consiga emular jogos de Switch bem, mas também consiga emular outros jogos também de outros emuladores, 3DS, Nintendo Wii, PlayStation 2, PlayStation 1, enfim, por aí vai. Aí eu sugiro, por exemplo, a YN Odin 2 Pro. Poderia ser o AY Odin 2 Basic, que é a versão com 8 GB de RAM, mas também tem outro ponto. No ramo da emulação, a gente tem um pequeno porém quando a gente fala de emulação, ainda mais no Android ainda. Não é o caso do PC, que o PC é um pouco mais fácil nesse ponto, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Enfim, processador de celular, ele não tem memória dedicada. Então, a placa de vídeo de um processador de celular, ela precisa utilizar a memória RAM. Então, a memória RAM ela é compartilhada com a sua placa de vídeo do seu dispositivo. Então, quanto mais memória RAM você tem, melhor. Porque mais memória você vai ter para a sua placa de vídeo do seu processador Android utilizar para carregar a textura. Para que serve isso? Para carregar a textura, tá? Então, você precisa disso para carregar a textura. E a memória RAM, ela é mais rápida do que o armazenamento interno. Carregar a textura no armazenamento interno é um pouco mais demorado do que carregar na memória RAM. Tá, então, e tem uma diferença grande. Eu não vou nem citar em valores numéricos aqui, porque é muito. Mas, enfim, tem uma boa diferença aí, acredite em mim. Tá? Acredite em mim que é mesmo o melhor armazenamento não consegue chegar na velocidade assim, de 10% do que é
uma memória RAM atual. Então, nem tente, sabe? Não tem como. Realmente a memória RAM é mais rápida. Então, quanto mais memória tiver, melhor. Significa que você tem que comprar a melhor versão, a versão Max com 16 GB de RAM e não sei o que. Não precisa. Eu tô falando que se você quer jogar jogos de Switch e quer ter uma certa tranquilidade, compra a versão com 12, porque aí você já vai ter bastante memória sobrando, tá? E vai conseguir. A versão de 8 GB de RAM também emula bem, tá? Mas a de 12 eu acho que atende bem. Emula bem, você não vai ter nenhuma dificuldade, vai ter nenhum problema relacionado à memória. Então eu acho que a de 12 é perfeito, tá bom? Enfim. Então, pega a versão de 12, você vai conseguir jogar jogos ali do Switch com uma certa tranquilidade. Ele roda a maioria dos jogos ali 30, 60 com uma certa tranquilidade. Uns outros vão ter algum problema ali na emulação. Obviamente, isso vai acontecer, mas se você está querendo jogar jogos de Switch e outros jogos sem muito problema, a YN 2 Pro vai te atender bem, tá? E você vai conseguir rodar bastante. A galera costuma importar e revender aqui, tá? Aí o pessoal, mas é mais caro do que... Cara, o cara importa, paga... acho que o valor é 1.800, aí tem a taxa, aí tem o frete, você junta todo o mesmo bolo, o cara às vezes tá tirando um lucro ali de 300, 400 reais, cara. Entendeu? 300, 400 reais pra você comprar um dispositivo que já tá aqui no BR, você não vai ter nem a dor de cabeça de ter que esperar. Então, vale a pena, tá? Na maioria das vezes vai valer a pena. E esse valor de preço a mais, tipo, por mais que você ache que vai economizar, dificilmente você vai, porque taxa é geralmente alta quando a galera importa, então, né? Se você quer comprar direto aqui, compra aqui. Se você quer comprar importando, tudo bem. Entra lá no canal do Victor Yamini, vai no Discord da galera, tem lá uma aba só falando sobre o AYN Odin. E aí você pode perguntar pra galera, quero comprar o AYN Odin 2, como é que eu faço, o que eu preciso, tal. A galera de lá é muito gente fina, muito gente boa e vai te ajudar. Tem um pessoal que tá sempre lá pra responder as dúvidas, então é muito, muito, muito bom, tá? Enfim, esse é um ponto aqui que eu queria passar. E, por exemplo, eu quero um console portátil para jogar vários emuladores, mas eu não me importo muito com jogos de Switch. Mas se eu quiser jogar uns jogos ali aqui, eu gostaria de também poder. Então, acho que nesse ponto, o Retroid Pocket 4 Pro seria o mais interessante, tá? Como eu disse, não é o único console portátil, não existe só ele, existem vários outros, existem várias opções. Eu tô apenas falando opções que pelo que eu lembro aqui agora, né? E acredito que seriam as melhores opções atualmente nesse caso. Mas, obviamente, é uma opinião minha. Sugiro que você vá lá e pesquise, porque é sempre bom você ter uma opinião própria referente ao que você quer comprar, né? Mas é isso, basicamente, tá? Retroid Pocket 4 Pro seria bem interessante. Ele possui um Dimensity 1100, 8 GB de RAM, 128 de armazenamento interno. E, obviamente, expansível para cartão de memória, tá? Praticamente todos os consoles são expansíveis para cartão de memória, tá? Então, dificilmente vai ter algum problema com expansão, tá? Então, isso é o de menos, tá bom? Isso aí é o de menos, tá? Ler jogo diretamente na memória interna e ler jogo diretamente do cartão não tem muito problema, porque a leitura não precisa ser absurdamente alta, então você não precisa se preocupar muito com isso. A não ser que você, por exemplo, mods e tal, enfim, mas isso é muito difícil. Porque mods ficam na memória interna do dispositivo, tá? Bom, isso eu nem vou entrar nesse ponto porque é algo complexo, não vale a pena nem falar, porque não vai mudar nada. Esse conhecimento que eu passar pra vocês não vai agregar em nada. Enfim, o Retroid Pocket 4 Pro, acredito que ele atende a maioria de vocês. Ele não é um console barato, tá? Ele fica na faixa ali, acho que da galera que importa. Cara, a última vez que eu vi, tá? Não vou bater na tecla e falar que eu olhei na hora de gravar esse vídeo. Não olhei. A última vez que eu vi por 1.600, tá? Eu vi por 1.600 um Retroid 4 Pro. Que a galera importou, trouxe e tava vendendo por aqui, tá bom? Então, ele tava nessa casa, 1.600, tá? Mais ou menos. Pode ser que ele esteja um pouco mais caro, pode ser que ele esteja um pouco mais barato. Então, não é um console barato. Não é um console barato. Mas é aquilo, tô procurando um console que me atende pra maioria das coisas. Esse é um bom console, porque ele tem um bom processador, que é o Dimensity 1100. Mas você falou que o processador tem a ver com compatibilidade e tal. Eu sei, mas isso eu falei pro Switch. Entendeu? Quando você quer falar sobre emulação de Switch especificamente, Snapdragon vai sair melhor mesmo, tá? Mas não que MediaTek não rode. MediaTek roda. Porque eu não tenho esse negócio de, qual é o melhor processador, não sei o que lá. Não. Basicamente, Snapdragon tem maior compatibilidade. Mas não significa que MediaTek não vai rodar. Não significa que Unisoc não vai rodar. Não significa que Exynos não vai rodar. É porque, enfim, Switch, aí é melhor você realmente pegar Snapdragon, tá? Mas nesse caso, para emulação, digamos assim, alguns jogos ali mais simples de Switch e PlayStation 2, Nintendo Wii, 3DS ali, você vai conseguir rodar de boa com um Retroid Pocket 4 Pro
com o seu Dimensity 1100, tá? Então você vai conseguir rodar bem com esse processador, porque não é um processador ruim, processador forte até, não é o melhor processador, obviamente, mas atende para o que você quer, que é você basicamente emular jogos ali no sistema Android, tá? Ele também possui refrigeração ativa, tem uma bateria de 5.000 mAh, é pequenininho, então ele é bem portátil, tá? O Ipson Eniodine 2, ele não é... Ele é portátil, mas ele é grande, tá? Então, tipo, é complicado porque é o portátil, né? Um portátil já meio que não sendo portátil, assim. Não sei se o termo portabilidade pra ele é tão bom, mas é aquilo, né? Ele é um console portátil, tá? E o Retroid Pocket 4 Pro, ele é mais portátil, né? Ele é um pouco menor, então, né? Eu acho o design do Retroid 4 Pro muito bonito, então acredito que ele vai atender a maioria de vocês. Acredito que também pode ser interessante. Mas se você está buscando um console portátil mais interessante, talvez um Steam Deck, ou um ROG Ally, ou algum console portátil que tenha Windows, melhor você dar uma pesquisada. Tem vários tipos de opções aí que você pode achar no mercado, obviamente mais caro, né? Então já vai se preparando, mas essa é basicamente o que eu posso passar para vocês aqui. São informações que basicamente estão perto, passam basicamente juntas com o de smartphone também, tá? Em termos de, tipo assim, pô, qual que seria melhor? Comprar um celular para emulação ou comprar um console portátil? Como eu acabei de falar no começo, né, que tem 3 pontos que eu acho que são vantajosos para os consoles portáteis, basicamente isso, tá? Se for para você escolher, eu sugiro que você escolha, então, pegar um console portátil, porque você vai ter um dispositivo que é só para isso, tá? Só para você montar a sua central de emulação e rodar, né, jogos ali nos seus emuladores. Eu acho que isso é mais interessante porque você pode usar a bateria 100% do seu dispositivo para jogar os seus joguinhos, tá? E no celular não, porque você acaba tendo que utilizar para outras coisas. Isso acontece muito com o meu celular, é uma experiência que pode dizer própria, tá? Eu gosto de jogar os jogos aqui de emuladores do meu aparelho, mas eu entendo que eu não posso jogar 100%, porque eu preciso ter a bateria do meu dispositivo disponível para que eu possa utilizar para outras coisas. Se não tivesse isso, com certeza eu poderia aproveitar mais, porque eu jogaria 100% dos jogos sem me preocupar com a bateria. Então é um caso à parte. E se você vai se perguntar se vale a pena comprar um outro celular para isso, eu sugiro que compre um dispositivo portátil, um console portátil, porque você vai ter refrigeração ativa, que como eu expliquei no começo, isso permite que você utilize o máximo do potencial do seu processador, porque vai permitir que ele esquente sem se preocupar, porque ele tem uma refrigeração ativa para refrigerar ele. Então ele vai te entregar o máximo desempenho que ele tem o tempo todo, sem cair. Então isso é muito bom. Ainda mais para você que quer emular, isso é muito bom, tá? Fica aí a minha recomendação para vocês, fica aí o canal do Victor Yamini. Agradeço muito pelo conteúdo que ele faz, gosto muito desse tipo de conteúdo, curti muitos consoles portáteis, tô nesse mundo, pretendo um dia sim comprar um console portátil e trazer aqui, mas infelizmente não é o momento agora, mas assim que possível posso trazer um aqui para vocês, talvez o Retroid 4 Pro, o Retroid Pocket 4 Pro é muito nome. Talvez o Retroid Pocket 4 Pro, ou talvez a YN Eniodine 2 Pro, tá? Gurizada, ficando por aqui, tamo junto, valeu, falou, é nóis. E é isso aí.